Existe um silêncio que grita mais alto que qualquer confissão. Um espaço entre as palavras onde a verdade reside, esperando não por uma pergunta, mas por uma permissão para emergir. Hollywood nos vendeu a imagem da sala de interrogatório escura, da pressão, da intimidação. Mas a ciência da mente humana revela um segredo muito mais poderoso e sutil. Hoje, vamos explorar o que é real e o que é mito no fascinante campo da psicologia do FBI. Como fazer qualquer um te contar tudo sem pressão. Se você se fascina pelos segredos da mente e quer desvendar como a comunicação pode ser uma chave mestra para a compreensão, inscreva-se no canal e ative as notificações. O que vamos desvendar hoje não é um truque de mágica, é uma ciência profunda da conexão humana. O verdadeiro poder não está em forçar uma porta, mas em receber a chave que a abre por vontade própria. A base dessa abordagem não vem de manuais de táticas agressivas, mas de um lugar inesperado, a psicologia humanista. Carl Rogers, um dos psicólogos mais influentes do século XX, desenvolveu o conceito de consideração positiva incondicional. Em essência, é a aceitação e o apoio a uma pessoa, independentemente do que ela diga ou faça. Pense nisso. Um ambiente onde o julgamento é suspenso, onde o medo da condenação, da vergonha ou da retaliação simplesmente se dissolve. Para um agente do FBI, ou para qualquer um de nós, criar essa atmosfera é o primeiro e mais crucial passo. Não se trata de concordar com as ações de alguém, mas de compreender a humanidade por trás delas. É um ato de separar a pessoa do comportamento. Ao oferecer esse espaço de segurança psicológica, você desativa o mecanismo de defesa mais primitivo do cérebro. A verdade é que ninguém se abre sob ataque. As pessoas se abrem quando se sentem seguras. E essa segurança não é construída com palavras de afirmação vazias, mas com uma atitude genuína de curiosidade e aceitação. Por que essa abordagem passiva é tão devastadoramente eficaz? O que acontece em nosso cérebro quando o muro do julgamento desmorona, permitindo que a verdade, muitas vezes complexa e dolorosa, finalmente encontre um caminho para a luz? A resposta para a eficácia dessa abordagem reside na neurociência da segurança. Quando uma pessoa se sente julgada ou ameaçada, a amígdala, o centro de medo do nosso cérebro, entra em alerta máximo. Ela sequestra nossas funções cognitivas superiores, acionando uma resposta de luta, fuga ou congelamento. Nesse estado, a honestidade e a vulnerabilidade são impossíveis. A autopreservação é a única diretriz. No entanto, quando criamos um ambiente de consideração positiva incondicional, o oposto acontece. A atividade da amígdala diminui e o córtex pré-frontal, responsável pelo pensamento racional, pela resolução de problemas e, crucialmente, pela regulação emocional e conexão social, assume o controle. A pessoa literalmente se torna mais capaz de pensar com clareza, de acessar memórias e de comunicar suas experiências de forma coerente. Para induzir este estado, certos padrões comportamentais são fundamentais. O primeiro, e mais subestimado, é a escuta verdadeiramente ativa. Não é apenas ficar em silêncio enquanto o outro fala, mas sim mergulhar em sua perspectiva. Isso envolve parafrasear o que eles disseram para confirmar seu entendimento. Então o que você está me dizendo é que se sentiu encurralado. E refletir a emoção por trás das palavras. Isso parece ter sido uma experiência incrivelmente frustrante para você. Outro padrão poderoso é o espelhamento sutil, conhecido na psicologia como efeito camaleão. Trata-se de mimetizar discretamente a postura, os gestos e o tom de voz da outra pessoa. Isso não é uma imitação caricata, mas uma sincronização delicada que envia um sinal subconsciente poderoso. Eu sou como você, eu estou com você. Nosso cérebro é programado para confiar naqueles que se parecem e agem como nós. Por fim, a validação.
Validar não é concordar, é reconhecer a realidade subjetiva da outra pessoa. Frases como "eu consigo entender por que você veria a situação dessa forma" ou "faz sentido que você tenha se sentido assim dadas as circunstâncias" não endossam uma ação, mas validam a experiência emocional, que é a chave para desmontar a defensividade. Esses comportamentos, juntos, criam um campo de segurança onde a verdade não precisa ser extraída, ela é oferecida. Mas como podemos usar ativamente essas ferramentas, que parecem tão passivas, para guiar uma conversa em direção à informação que buscamos sem jamais aplicar uma gota de pressão? A resposta está na arquitetura das perguntas que fazemos e, mais importante ainda, naquelas que evitamos fazer. O segredo para guiar uma conversa sem pressão não está na força, mas no vácuo. A natureza humana abomina o vácuo, especialmente em um diálogo. O silêncio estratégico, quando usado corretamente, é uma das ferramentas mais potentes para encorajar a divulgação. Após fazer uma pergunta significativa, a nossa tendência é preencher o silêncio que se segue por desconforto. Resistir a esse impulso é fundamental. Ao manter um silêncio calmo e expectante, você cria um vácuo que a outra pessoa se sentirá compelida a preencher, muitas vezes com informações que não planejava compartilhar. A arquitetura da pergunta em si é igualmente crítica. A análise científica da comunicação mostra que perguntas fechadas, que podem ser respondidas com sim ou não, fecham a porta para a narrativa. Você roubou o dinheiro? Gera uma resposta defensiva. Em contraste, uma pergunta aberta e não acusatória como "me ajude a entender o que aconteceu com o dinheiro que estava faltando", convida à colaboração e à história. Ela muda o enquadramento de um interrogatório para uma investigação conjunta. A palavra "por quê" é outra armadilha. Embora pareça uma pergunta de busca por compreensão, ela frequentemente soa como uma acusação, forçando a outra pessoa a justificar suas ações. Um interrogador habilidoso substitui o porquê por formulações mais suaves. Em vez de "por que você fez isso?", ele usaria "qual era a sua linha de pensamento naquele momento?" ou "o que te levou a tomar essa decisão?". Essa mudança sutil remove o julgamento implícito e mantém o córtex pré-frontal do interlocutor engajado. Além disso, a psicologia nos ensina sobre a dissonância cognitiva, o desconforto mental que sentimos ao ter duas crenças contraditórias. Um comunicador mestre pode usar isso a seu favor, não para encurralar, mas para ajudar a pessoa a encontrar sua própria verdade. Ao notar uma inconsistência, em vez de apontá-la como uma mentira, "você mentiu", ele pode dizer: "estou um pouco confuso, mais cedo você mencionou que estava em casa a noite toda, mas agora parece que você saiu por um tempo. Poderia me ajudar a esclarecer essa linha do tempo?" Isso força a pessoa a resolver a dissonância internamente, muitas vezes revelando a verdade no processo. Temos então a base da segurança, os comportamentos de espelhamento e as perguntas abertas. Mas a montagem de todas essas peças exige uma mudança fundamental de mentalidade, um ajuste interno que transcende a mera aplicação de técnicas. Qual é essa calibração interna que transforma um diálogo comum em um portal para a verdade? A mudança interna crucial é a transição de um objetivo de extração para um de compreensão. Este é o coração da empatia cognitiva. Diferente da empatia emocional, onde você sente o que o outro sente, a empatia cognitiva é a habilidade de entender a perspectiva de outra pessoa em um nível intelectual, de ver o mundo através de seus olhos, sem necessariamente ser absorvido por suas emoções. Para um negociador de reféns ou um analista comportamental, essa é a ferramenta mais valiosa. É a capacidade de suspender o próprio julgamento e entrar no modelo de realidade do outro. Uma estratégia testada e derivada dessa mentalidade é o desenvolvimento de temas.
Em vez de focar nos detalhes do o que aconteceu, o comunicador habilidoso tenta identificar o porquê emocional por trás da ação. A pessoa agiu por um sentimento de injustiça, desespero, medo de perda ou desejo de ser um herói. Uma vez que esse tema emocional é identificado, a conversa pode ser construída em torno dele. Por exemplo, se o tema é injustiça, o entrevistador pode explorar outras situações em que a pessoa se sentiu tratada injustamente, mostrando que entende sua dor. Essa validação do tema central torna a pessoa muito mais disposta a compartilhar os detalhes específicos, pois ela sente que sua motivação principal foi compreendida. Outra estratégia essencial é a suspensão do ego. Em uma conversa de alta importância, a necessidade de estar certo, de vencer a discussão ou de parecer inteligente é um veneno. A suspensão do ego é o ato consciente de deixar tudo isso de lado. O objetivo não é provar um ponto, mas receber informações. Isso requer uma humildade e um autocontrole imensos, pois nosso instinto é corrigir, debater e impor nossa visão. Por fim, há a técnica da racionalização, que oferece ao interlocutor uma maneira de salvar sua reputação. Não se trata de dar desculpas, mas de oferecer uma justificação moralmente aceitável para um comportamento negativo. Frases como "qualquer um sob esse tipo de pressão poderia ter cometido um erro", ou "parece que você estava tentando resolver um problema, mas as coisas saíram do controle", diminuem a barreira da vergonha, que é frequentemente o maior obstáculo para uma confissão. Essas estratégias, quando combinadas, criam uma força de atração para a verdade, quase irresistível. No entanto, é imperativo entender que isso não é um superpoder que se adquire da noite para o dia. A aplicação dessas ferramentas no mundo real vem com uma advertência muito séria e um processo de aprendizado que exige mais do que simples conhecimento teórico. É aqui que a realidade se impõe sobre o mito. A psicologia do FBI não é um conjunto de truques de controle mental que garantem resultados imediatos. É uma habilidade interpessoal de altíssimo nível e, como qualquer habilidade, exige um processo realista de prática, paciência e, acima de tudo, autoconsciência. Pensar que você pode dominar essas técnicas após assistir a um vídeo é como acreditar que pode pilotar um avião após ler o manual. O processo é longo e começa com a prática em situações de baixo risco no seu dia a dia. Tente usar a escuta ativa com um amigo que está desabafando. Pratique a suspensão do ego em uma pequena discordância familiar. Observe o quão difícil é permanecer em silêncio e não preencher cada pausa na conversa. Você descobrirá que o maior desafio não é entender o outro, mas gerenciar suas próprias reações, sua impaciência, seus preconceitos e sua necessidade de controlar o resultado. É um caminho de autodesenvolvimento disfarçado de técnica de comunicação. E isso nos leva à limitação mais importante e à regra ética fundamental. Isso não é e nunca deve ser um substituto para a terapia profissional. As técnicas discutidas são para melhorar a comunicação e a compreensão. Elas são ferramentas para construir pontes, não para realizar cirurgias na psique de alguém. Usar essas estratégias para manipular uma pessoa emocionalmente vulnerável ou para tentar consertar problemas psicológicos profundos não é apenas ineficaz, é perigoso e antiético. Se você ou alguém que você conhece está lidando com traumas, conflitos internos significativos ou questões de saúde mental, o caminho correto não é aplicar um conjunto de técnicas de interrogatório, mas sim buscar a ajuda de um profissional treinado. Um terapeuta, um psicólogo ou um conselheiro pode oferecer um ambiente seguro, estruturado e confidencial, que é construído ao longo do tempo com base em confiança e metodologias clínicas validadas. Nenhuma técnica isolada pode replicar a profundidade e a segurança de uma relação terapêutica. No final das contas, o grande segredo da psicologia usada por especialistas não é sobre como fazer alguém te contar tudo. É sobre como se tornar o tipo de pessoa a quem os outros se sentem seguros para contar qualquer coisa. A chave mestra não é uma técnica, mas sim uma conexão humana genuína.
O canal Abismo Lúcido agradece você por ter chegado até aqui. Agora adicione um seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir o que você acabou de escutar.